eu tenho uma xícara de café, um tempo chuvoso e um livro pra falar. Oi, sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse canal que tá só começando, acho que é o segundo vídeo. E hoje a gente vai falar sobre A Redoma de Vidro da Silva Plath, que basicamente a gente vai me abrir assim ao meio, porque esse livro é eu todinha. E quero explicar também o porquê que Redoma de Livros se chama Redoma de Livros. Muita gente me pergunta, tipo, tem relação com o livro da Silva Plath? E tem, é totalmente relacionado com o livro da Silva Plath. E eu vou explicar isso hoje também. Tá de manhã, eu tô na minha terceira xícara de café do dia, porque eu sou viciada em café. E eu acho que pra falar desse livro eu deveria ter um vinho, porque ele é muito pesado, ele é muito denso. Inclusive, uma dica é respeitem a classificação indicativa desse livro. Eu não lembro se é 16 ou 18, eu vou botar aqui. Porque é um livro muito pesado, ele tem umas coisas assim que mexem muito com a cabeça. Então, é até assim, mesmo que você tenha idade, é até interessante que você faça uma reflexão do tipo, nossa, será que eu tenho maturidade no momento? Será que é o meu melhor momento para ler esse livro? Porque, uma dica para a vida, livros bons lidos nos momentos errados se tornam livros ruins. Eu acho que o segundo ponto, que é até interessante falar, é que é um livro escrito nos anos 50 ou 60, então ele tem umas coisas meio racistas e meio preconceituosas. Eu não sei se as novas edições tiraram isso, porque isso é muito feito com a Agatha Christie, mas essa edição aqui, que é a principal, ainda tem. Então, faça uma leitura bem crítica, do tipo, nossa, isso aqui tá errado e tudo mais. Pensem bem sobre isso, porque não é porque foi escrito antigamente que tá certo, né? Então, assim, leitura crítica, leitura bem crítica. Agora vamos falar do livro em si. A Redoma de Vidro vai contar a história da Esther, que ela sai do subúrbio de Boston para ir trabalhar numa revista de moda em Nova York. Eu poderia acabar o vídeo aí, porque é isso. O livro é isso. Se eu tivesse falar um plot pro livro, esse é o enredo do livro. Mas, obviamente, que durante o dia a dia, a rotina dela, ela vai trazendo vários assuntos, vários questionamentos sobre vida no geral, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre sexualidade e várias outras coisas. É muito louco porque ela pensa muito à frente do tempo dela, mas ela traz questionamentos que são muito válidos até hoje em relação à mulher na sociedade, sabe? Em relação ao papel da mulher na sociedade. E eu acho que é aí que o livro me pega muito, porque se eu tivesse que definir a Redoma de Vidro em uma mensagem, eu acho que seria sobre o papel que desenharam pra você. E agora a gente vai entrar num momento bem denso, assim, bem profundo, porque esse é um assunto que me pega muito, sabe? Sobre pessoas que são moldadas por outras, pessoas que tentam suprir a expectativa que outras pessoas colocaram nelas. Pessoas. Eu, Rebeca. Eu sou muito assim. Tipo, muito, muito assim. Eu sempre fui a garota que tentava deixar o ambiente mais confortável possível. Eu não queria ser um peso para os outros ou um empecilho para os outros. Então, tudo que as pessoas esperavam de mim, eu tentava suprir. Isso principalmente relacionado à família, sabe? Em relação à paz e tudo mais. A decepção e a frustração sempre foram, talvez, o meu maior medo de vida. E era muito louco porque, às vezes, assim, as minhas amigas pediam conselhos e eu dava conselhos do tipo, faz o que o seu coração mandar, ou segue a sua vida, e tipo, faz o que você acha que tem que fazer. E eu nunca fazia essas coisas, porque eu sempre esperava, esperava as pessoas me dizerem. E era muito doido porque as minhas amigas às vezes vinham me pedir conselhos, eu falava coisas do tipo, segue o seu coração, faz o que você acha que tem que fazer e coisas assim. E eu nunca seguia isso pra minha vida, porque eu sempre esperava que as pessoas me dissessem o que eu tinha que fazer, porque eu tinha muito medo delas ficarem decepcionadas com as minhas ações. E em A Redoma de Vidro, a Esther, ela entra num ponto que é o desesperador para pessoas assim, como nós, que é basicamente, vou fazer uma linha do tempo aqui muito básica. Você é moldado durante toda a sua vida, e aí você segue um padrão e tudo mais. Só que chega um momento que você entra na fase adulta e pronto, você tem o poder de tomar suas próprias decisões. Mas, cara, você não se conhece o suficiente para isso. Você nunca fez isso. É desesperador. Eu passei muito por isso quando eu entrei na faculdade. Porque eu entrei na faculdade
E aí pronto, eu tava trabalhando, tipo, eu tô entrando na vida adulta. E as pessoas esperavam que eu tomasse decisões, mas eu nunca tinha feito isso, porque eu nunca tinha tomado decisões com base naquilo que eu queria, sabe? Com base em mim mesma. E eu descobri que eu não me conhecia o suficiente para isso também. Então, como eu posso decidir agora, sendo que além de nunca ter tido, tipo, poder nas minhas mãos, eu também não me conheço o suficiente para saber o que eu quero ou o que eu acho que é o melhor para mim. É desesperador. E a Silvia Plath, ela traz uma frase no livro que define exatamente esse sentimento. Eu vou ler pra vocês. Inclusive, eu acho que se alguém falasse, Rebeca, me convence a ler esse livro só com um texto dele, eu leria esse texto. Eu via minha vida se ramificando à minha frente como a figueira verde daquele conto. Da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com marido e filhos. Outro era uma poeta famosa. Outro, uma professora brilhante. Outro era G, a fantástica editora. Outro era feito de viagens à Europa, África e América do Sul. Outro era Constantino e Sócrates, e Átila e um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica de remo, e acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Me vi sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. E enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. Eu acho que esse texto, ele define por si só esse sentimento, porque a ansiedade, o medo, ele é muito paralisante. E acaba que você se descobre com poder pela primeira vez, e você tem um leque de possibilidades, mas parece que escolher um significa perder o outro, na maioria das vezes. E toda essa ansiedade, ela é tão paralisante que você acaba definhando. E quando eu li isso, eu tava num momento da minha vida muito decisivo. Eu tava com pensamentos assim e crise de ansiedade muito forte. E eu li esse texto, e na verdade eu li a Redoma de Vida no geral, e eu fui pesquisar mais sobre a vida da Silvia Plath, porque até então eu não conhecia. E eu descobri que, eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas ela escolheu o figo errado, eu acho. Ela foi muito infeliz na vida dela. Ela não foi reconhecida pela arte ainda em vida. Inclusive, tem até um jornal francês que ele tem uma matéria que eu acho muito pesada, que ele fala assim: morreu a mulher, nasceu a poeta. E isso me chocou muito quando eu descobri a história da vida dela, porque ela escreveu esse livro, deixou na gráfica, foi pra casa e se matou. E quando eu descobri isso, eu fiquei meio desesperada, porque eu pensei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Tipo, eu acho que ninguém quer. E esse livro, ele trouxe muito uma mensagem do que eu não quero fazer, sabe? Tipo, eu me vejo nessa situação, mas eu quero muito um final diferente. Então, eu comecei a ficar mais desesperada ainda, mas comecei a pensar em outras coisas, diferentes da Esther no livro. Porque eu acho que, meu Deus, eu acho que eu não falei isso, mas esse livro é uma autobiografia. A Esther, na verdade, é a Silvia Plath. Em nenhum momento do livro fala isso, mas é a vida dela, o que é muito interessante. E aí eu comecei a conversar com umas pessoas sobre. Porque eu acho que talvez um ponto que seja principal, assim, é em momentos assim, você saber com quem você vai contar, sabe? Você ter pessoas que. Não até que te entendam, porque cada um tem uma vivência muito individual, mas que te escutam. Eu acho que o melhor amigo é aquele que te escuta, sabe? Aquele que se faz presente quando você só quer desabafar. E eu tive algumas pessoas, assim, nessa época, e eu tava conversando com uma pessoa, porque eu falei tudo isso, meu medo é muito paralisante, e eu tenho tantos sonhos, gente, vocês não têm ideia. Agora eu vou fazer aqui um clubinho fechado, tipo, meus melhores amigos. E eu tenho tantos sonhos, mas, por exemplo, eu tenho muita vontade de escrever um livro, quem sabe? Mas eu tenho muita vontade e eu tenho medo do fracasso, então eu não escrevo. Eu tenho tantos planos para o Redoma de Livros, sabe? Isso aqui, mas eu tenho medo da indiferença, então isso me trava. E como várias outras coisas, tipo a faculdade, ou ter filhos, ou casar, e isso
me trava muito. E eu fui conversar com uma pessoa sobre isso. E ela falou um negócio que... Sabe quando vira a chave, acende a lâmpada? Ela virou assim pra mim e falou: na vida, o você não fazer já é fracassar. E eu sei que parece meio coach, mas quando essa pessoa falou isso pra mim, eu fiquei tão tipo, nossa, é real. E aí ela discorreu assim, mas basicamente viver é isso. Viver é você acertar e você errar e você ter momentos incríveis e você ter momentos muito ruins. E é como se fosse uma grande colcha de retalhos, sabe? Eles individualmente são meio esquisitos, mas num todo criam um contexto e criam uma coisa que é bonita de se ver. E essa pessoa ela virou e falou assim pra mim: você não fazer porque você tá com medo, em tese, já é fracassar. E eu fiquei pensando, cara, será que eu quero ser que tipo de pessoa no futuro? Eu quero ser a pessoa que se arrependeu de ter feito ou se arrependeu de não ter feito? Eu acho que a dúvida, ela é horrível também. Ela é tão ruim quanto o medo. E eu não quero ser o adulto que fica, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito isso? E me ver numa narrativa muito triste por algo que eu não escolhi. Que foi por uma decisão que eu tomei com base nos outros, sabe? E quando essa pessoa falou isso pra mim, foi tipo. Eu quero me conhecer o suficiente pra tomar as minhas próprias decisões, mesmo que elas sejam erradas e mesmo que elas sejam incríveis. E eu acho que é isso, sabe? Pra mim, o que a Redoma de Vidro me ensinou é que você vai tomar decisões erradas na vida. E isso é fato. Ninguém gosta de tomar, mas é a vida. Todo mundo vai tomar, vão existir situações que você não queria estar, mas todas essas coisas passam. E num futuro, elas contribuem para alguma outra coisa, sabe? E eu acho que não tem nada melhor do que você tomar decisões com base naquilo que você quer e naquilo que você acha que é certo pra você. Pode ser que tenha sido uma decisão errada, pode ser que não, não tenha sido bom, mas pelo menos não vai ter o arrependimento do IC e o arrependimento do caramba, foi uma decisão errada que eu não queria pra minha vida, sabe? Vai ser uma decisão que talvez dê errado, mas com base naquilo que você achava que era certo pra você. E isso aconteceu muito quando eu criei o Redoma de Livros, né? Porque eu sempre tive medo, de falar em público, ou meu rosto aparecer em público. E aí tava na pandemia e tudo mais, e eu tava com todas essas crises de ansiedade, com super medo do futuro, e a gente tava vivendo novo, né? Então era muito desesperador mesmo. E aí eu sempre também falei de livros, os livros eram o meu lugar seguro. E em A Redoma de Vidro, a Silva Plath fala sobre como a redoma de vidro dela é muito sufocante. Todo esse padrão e esse molde é muito exaustivo, sabe? É como se ela não conseguisse respirar. E na hora eu pensei um pouco no que era o meu lugar confortável, sabe? E eu tava sentindo todas essas coisas que ela sente no livro, mas quando eu pegava um livro pra ler, eu me sentia. Era aconchegante. Eu me sentia tipo, sei lá, era confortável, era como se eu tivesse na minha Nárnia, como se eu tivesse no meu universo paralelo. E eu pensei, caramba, a redoma de vidro da Silva Plath é sufocante, mas a minha redoma de livro é confortável. E veio esse nome porque eu queria criar um lugar para os leitores que fosse da mesma forma que os livros são para mim. Eu queria criar um lugar confortável, eu queria criar um lugar seguro, um lugar onde todo mundo podia falar suas ideias. E foi isso que eu pensei, a minha ideia. E eu acho que eu consegui fazer isso, sabe? Toda vez que alguém me manda uma mensagem tipo, caramba, eu adoro o seu conteúdo fez isso, você falou uma coisa que me fez pensar isso, eu fico tipo, nossa, é exatamente o que eu queria, então eu realmente fico muito feliz. E eu fico muito feliz porque isso aqui foi uma coisa minha que quando eu virei a chavinha eu pensei, caramba, eu tenho que me conhecer o suficiente para saber que de fato eu quero. A Redoma de Livro foi. O Redoma de Livro, nessa página, foi tirar o meu sonho do papel, que era poder falar de livros. E ver toda essa troca é tipo, caramba, deu certo. Eu fico muito, muito, muito feliz. Então, assim, eu acho que se eu posso falar um conselho que a Redoma de Vidro me ensinou, é se conheçam, sabe? Se conheçam o suficiente para tomarem suas próprias decisões, mesmo que no futuro elas sejam erradas. E assim, o mundo não é um lugar tão ruim assim. Óbvio que existem pessoas muito nada a ver e tem lugares muito ruins, mas
você não precisa ter medo dele, porque vão existir pessoas que vão gostar de você, que vão estar do seu lado, que vão te apoiar, e melhor do que isso é você se sentir suficiente, sabe? Porque se você se sentir confiante de tomar as suas próprias decisões, em tese você não precisa de mais ninguém. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu não sei qual vai ser o próximo livro que eu vou trazer, mas eu tenho umas ideias. Você já sabe, o meu arroba é o mesmo em todas as redes sociais. Não esquece de curtir, de comentar, de mandar esse vídeo pra alguém, pra algum amigo que você acha que vai gostar desse livro. É isso. Beijos, tchauzinho, até o próximo vídeo.